amor. Parabéns. Vamos lá. Todo mundo olhando aqui para a tela. A Rafinha vai ler. Rafa, eu vou falar a letra e você vai falar o que você vê, ok? Ok. Letra A. Árvore. Letra B. Bolo. Letra C. Quem que entrega a carta? Carteiro. Carteiro. Letra D. Dente. Letra E. Espelho. Letra F. Flauta. Letra G. Rede. Rede ou gol? Fala com a Pro. Gol. Gol. Goleiro. Goleiro. Então, percebe o som do go. Então, a letra G, ela tem esse som quando toca a vogal O. Go. Faz go. Fala go. Go. Então, esse é o som do G quando tá com a vogal O. Go. Go. Vamos pro próximo. H. O que é isso? Homem. Homem. Isso mesmo. Lembra que o H, quando ele tá no começo da palavra, ele não tem som. Então, você não pronuncia o H. Você fala direto a vogal que tem do lado. Qual que é a vogal que tem do lado do H? O. Então, você esquece o H porque ele não tem som. Ele não tem som no começo da palavra. Então, você fala direto a letra O. Fica homem, ok? Então, o H no começo da palavra não tem som. Isso mesmo, meu amor. Letra I. Impressora. Letra J. Jacaré. Letra K. Que fruta é essa? Kiwi. Isso. Presta atenção aqui, ó. Q com I fica Ki. Lembra que a letra W, ela tem som de U? Então fica como? Ki, U. Imagina que o U tá aqui. O I. Tá vendo aqui? Então, a letra W, ela tem som de letra U. Ok? Então, qual é o som da letra W? U. Kiwi. Kiwi. Isso mesmo, meu amor. Parabéns. Vamos pro próximo. Letra L. Não faço ideia que é isso. Leque. Fala com a Pro. Leque. Leque. Então, serve pra gente se abanar no calor. Você já ouviu alguém usando leque para se abanar? Já. Você faz? Já. Então, eu faço. Minha irmã também faz. Então, você não sabia, agora você lembrou, né, Rafa? Então, lê com a Pro. Lé. Que. Quantas sílabas tem leque? Faz no queixinho. Dois. Isso mesmo. Vamos pro próximo, Rafinha? Vamos. Letra M. Mesa. Rafa, por que esse S tem som de Z? Mesa. Por quê? Porque ele está entre duas vogais. Isso, ele está entre duas vogais. Então, o S, quando ele está sozinho entre duas vogais, ele tem som de Z. Z. Isso mesmo, meu amor. Letra N. Que número é esse? 9. 9. Letra O. Orelha. Orelha. Letra P. Pipoca. Letra Q. Que número que é esse aí? 4. 4. Olha como escreve quá. Olha o som, quá. Quais são as letrinhas que eu escrevo para escrever quá? Q-U-A. Q-U-A, de quarto, de 4, ok? Então vamos lá, vamos para a próxima? De quadro. Quadro, isso mesmo, meu amor. Letra R. Rede. Letra S. Sofá. Letra T.
Tesoura. Tesoura, isso mesmo. Letra U. Unha. Unha. Letra V. Vela. Letra W. Que aplicativo é esse que a gente usa? WhatsApp. WhatsApp. Letra X. Xícara. Letra Y. Opa, a professora colocou a figura errada. Qual que é aquele danoninho pequeno que a gente toma que começa com Y? Eu acho que quando você... Eu tenho sempre razão. Yakult. Lembra do Yakult? Sim. A Pro vai arrumar isso aqui depois, desculpa, meu amor. Então, o Yakult, a letra Y, ela tem som de I. A letra Y tem som de I. ok? Vamos lá para o próximo. Olha, a Pro errou de novo. Meu Deus, hoje tá demais. Acho que o Felipe deixou a Pro nervosa hoje. Vamos lá. Ansiosa para recepcionar o Felipe. Vamos lá, Rafa. Esquece a letra Y. E, ó, olha aqui para a letra Z. Que número que é esse aí? Letra Z. Z de qual número? Qual que é o número que você Três. tem grandão? Zé. 0. 0, isso mesmo. Pro vai arrumar depois. Vamos lá. Agora a gente vai começar. Pode fechar seu som. A explicação Tá do... bom. Obrigada, Rafinha. Parabéns. A Pro tá muito feliz contigo. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre verbo. O que é verbo? Verbo é uma palavra que representa uma ação. Alguma coisa que a gente faz. Ação quer dizer alguma coisa que a gente faz. Então, verbo é uma palavra que representa uma ação. Ou do ser humano, alguma coisa que a pessoa faz, ou da natureza, planta e animal. Por exemplo, a gente vê 3 pessoas aqui. E eles estão praticando 3 ações. 3 coisas que o ser humano faz. Então, as 3 palavras vão ser verbos. Eu vou falar agora com a Luara. Oi. Lu, então a gente descobriu que o verbo é uma palavra que representa uma ação. Por exemplo, qual que é a ação do ser humano que a primeira menininha está praticando? Pulando corda. Pular. Então, a ação é pular. Tá vendo pular escrito aqui? Aqui embaixo? Tô vendo. Então, pular termina com ar. Pular. Então, qual que é a terminação de pular? Ar. Ar. Qual que é a segunda ação? O segundo verbo que a pessoa está representando aqui? Correr. Correr. Qual que é o final de correr? Er. Oi. Então, o final de correr é er. Er. Isso. Então, no correr, a terminação é er. Me fala qual é o terceiro verbo que o menininho está praticando. O que ele está fazendo com a boca? Rim. Então, qual que é o verbo que ele está praticando? Rim. Sorrir. Então, o verbo termina como esse? Sorrir. Rir. Isso mesmo. Então, a gente vai conhecer esses 3 tipos de verbo, com 3 terminações. O que termina com ar, o que termina com er e o que termina com ir. Vamos continuar com a prova. Agora, a gente vai conhecer os verbos de ação da natureza. A natureza pula? Não. A natureza corre? Não. A natureza sorri? Não. Mas a natureza, ela faz outras coisas. Vamos ver os verbos da natureza, quais são? O que a natureza faz? Quando tem um trovão muito forte. É trovão, mas qual que é o verbo? Trovejar. Então, qual que é o verbo de trovão? Trovejar. Qual que é o final de trovejar? Ar, er ou ir? Entra de novo pra mim. Qual que é a terminação do verbo trovejar?
É ar, é er ou é ir? Fala, trovejar. Fala bem alto para a prova, Lu. Trovejar. Trovejar. Termina com ar, com er ou com ir? Com ar. Com ar. Então, olha lá que a Pro circulou. Trovejar termina com ar. Eu quero que você me fale agora de nevar. É uma Nevar. ação da natureza. Termina com ar, er ou com ir? Volta. Com Ar. isso. Então, olha o ar aqui, tá vendo? E por último, qual que é a ação da natureza, representada pelo verbo ali? Chover. Chover. Como que termina chover? Ver. Er. Então, a terminação de chover é Ver. er. Isso mesmo, meu amor. É um pouco difícil de falar, né, Lu? Er. Vamos fazer o próximo com a Pro? Vamos. Então, vamos lá. Então, a gente viu a ação que o ser humano pratica, os verbos de ação do ser humano, que são pular, correr e sorrir. Os verbos de ação da natureza, que é trovejar, nevar e chover. Agora, olha os animais. Eles também pulam, não pulam? Pula. Eles correm, não correm? Corre. E olha o macaquinho, ele também não está sorrindo, Lu? Você viu? Então, eu vou te perguntar. No canguru, qual que é o verbo que ele está praticando ali? Pula. Pular. Qual que é a terminação de pular? Ar, er ou ir? Ar. Ar. Qual que é o verbo que a girafa está praticando? Correr. Qual que é o final de correr? Rer. Er. Qual que é o verbo que o macaquinho está praticando? Sorrir. Qual que é o final de sorrir? Ir. Ir. Isso mesmo, Lu. Parabéns. Pode fechar seu áudio. Agora eu vou falar com a Maria Clara. Oi, Pro. Má, vamos praticar os verbos com a Pro? Sim. Então, bora lá. Qual é o verbo que está sendo praticado pelo ser humano aí? O que eles estão fazendo? Abraçando. Qual que é o verbo? Abraçar. Abraçar. Vamos ver se acertou? Sim. Então, olha lá embaixo. Abraçar. O C cedilha, ele tem som de S. Então, aqui no final está escrito abraçar. Qual que é o final de abraçar? Ar, er ou ir? Ar. Isso. Vamos fazer mais um com a Pro? Sim. Qual que é o verbo que a garotinha está praticando? Ler. Ler. Qual que é o final de ler? Ar, er ou ir? Er. Er. Então, olha lá, o verbo ler, ela está praticando essa ação, ela está lendo, isso mesmo. Pode fechar o seu áudio, vou falar com a Alicia. Alicia, consegue ouvir a Pro? Sim. Alicia, qual é o verbo que essa garotinha está praticando? Dormir. Dormir. Qual que é o final de dormir? Ar, er ou ir? Vou ter que comprar dois, né? Qual que é a terminação? Vamos lá, fala dormir para Pro bem alto. Dormir. O que você fala no final? Você fala ar, você fala er ou fala ir? Dormir. Mir. Então, o final é ir. Tá vendo o ir lá no final? Sim. Vamos fazer mais um favor? Sim. Qual que é o verbo que esse moço está praticando? Cantar. Cantar. Cantar termina com ar, com er ou com ir? Ar. Isso mesmo. Então, cantar. Ah, pode fechar seu áudio. Vou chamar o Vinícius agora. Vi, tá ouvindo a Pro? Sim. Vi, qual que é o verbo que essa garotinha está praticando? Comer. Comer. Comer tem a terminação ar, er ou ir? Er, isso mesmo. Vamos ver? Olha lá, comer tem a terminação er.
E esse aqui, o que ele está fazendo? O que aconteceu com ele? Qual que é o verbo que ele está praticando? Cair. Cair. Cair tem a terminação ar, er ou ir? Sim. Fala bem alto para você se ouvir. Ir. Ir. Isso mesmo. Então, cair tem uma terminação ir, ok? Olha lá embaixo escrito, cair. Vamos para o próximo. Vi, você vai continuar com a Pro. Só fecha o som, eu já te chamo de novo. Então, agora nós vamos ver numa frase. A Pro vai ler uma frase e vocês vão me identificar qual que é o verbo, qual que é a ação que está acontecendo ali naquela frase. Vocês vão identificar qual é a ação daquela frase. Então, vamos lá. Bruno falou na aula hoje. Qual que é a ação? Qual que é o verbo dali? Falar. É a Carol que está falando com a Pro? Sim. Cá, era você mesmo, meu amor. Mas deixa eu falar com o Vi ainda, tá? Eu já te chamo. Você vai em seguida. Fechou, Cá? Vi. Então, qual que é o verbo da frase Bruno falou na aula hoje? Falou. Falou. Só que qual que é o verbo de falou? Falar. Tá vendo ali embaixo? Sim. Então, falar é o verbo dessa frase. Falar tem a terminação ar, er ou ir, Vi? Faz no queixinho. Falar. Qual que é o último som que você produz? Lar. É ar, er ou ir? Lá. É ar. Fala com a Pro. Falar. Palavra. Então, o final é ar. Ok? Vamos fazer mais uma, Vi? Sim. Vamos lá. Gabriel e Bia jogaram juntos hoje. Qual que é o verbo daí? Qual ação eles fizeram? Jogaram. Jogaram. Só que qual que é o verbo de jogaram? Ga. Jogar. Jogar. Faz no queixinho. Jogar. O final dessa palavra é ar, er ou ir? Ar. Ar, isso mesmo, meu amor. Então, pode fechar seu som. Vou falar com a Carolina agora. Oi, Pro. Carol, vamos fazer um exercício com a Pro? Sim. Então, bora lá. Eu vou falar uma frase e você vai me falar qual é o verbo dessa frase, tá bom? Vamos lá. Qual é a ação? Murilo comprou uma rosa para sua professora. Qual que é o verbo? Qual é a ação que ele praticou? Comprou. E qual é o verbo de comprou? Comprar. Comprar. Qual que é o final desse verbo? É ar, er ou ir? Comprar. Faz no queixinho, Cá. Comprar. Qual que é o último dele? Então, esse prar é ar, er ou ir? Ar. Ar, isso mesmo, meu amor. Pode fechar seu som. Deixa eu só ver quem entrou na aula aqui. Felipe, ativa seu som, meu amor. Eu ativei. Vi, então presta atenção. Vamos fazer um exercício com a Pro? Sim. Let's go, então. Eu vou ler uma frase e você vai me falar qual é o verbo, qual é a ação que essa pessoa praticou, ok? Sim. Meu irmão venceu a competição. Qual que é o verbo? Vencer. Vencer. Vencer tem a terminação ar, er ou ir? Ar. Não, vencer. Vai. Não. Vencer. Isso. Faz no queixinho com a Pro. Levanta um dedo para vem e o outro para ser. Vamos lá. Vencer. Vencer. Então, o final é er. Olha lá embaixo. Tá vendo? Er. Uhum. Então, esse é o verbo. É a ação que foi praticada. Pode fechar seu som. Gente, essa explicação ela foi mais rápida.
Então, a Pro vai começar a apostila já com vocês, tá? Eu vou dar 3 minutinhos para todo mundo pegar a apostila e deixar ela no cantinho. A gente vai começar a apostila nessa primeira aula e na segunda a gente termina, tá? Todo mundo pegando a apostila, deixa eu voltar aqui na tela para ver quem já pegou. Então, vamos lá. Todo mundo pega a apostila. Quem já pegou a apostila, faz um joinha para a Pro, para eu ver. Quem tá com a apostila, faz o joinha. Alice... Qual é a página? A Pro já vai falar a página, só deixa ela aí no cantinho, tá? A Pro vai começar a explicação, vocês vão abrir junto com a Pro. Maria Clara, Luara, Sofia, deixa eu ver se a Sô já pegou. Lucas já pegou a apostila. Eu já peguei. Carol já pegou a apostila. Paulinha pegou a apostila? Sim, professora. Ok, meu amor, obrigada. Vinícius pegou a apostila? Davi, valeu. Felipe, já pegou? Só na próxima aula que a gente vai terminar? Não, a gente vai começar nessa, tá, Cá? Aproveitar esse tempinho que a gente tem, que hoje a explicação é mais longa, tá bom? A gente começa agora e termina na próxima. Combinado? Ô, Pro, eu não vi o vídeo da apostila. A Pro vai postar lá de novo assim que terminar a aula, tá, Cá? Fechou? Fechou. Pro, que página? Ó, agora fecha o som que a Pro já vai falar a página. Todo mundo fechando o som. Olha, mãe. Let's go. Então, eu tinha parado com o Felipe. E assim que começar, o Felipe vai de novo, que ele vai fazer mais um exercício. Então, vamos lá. Na apostila, vocês vão abrir na página 46. Unidade 6, dezena 4. 46. Unidade 6, dezena 4. Localizem. 46. Unidade 6, dezena 4. Vamos lá. Então, aqui nessa página, nós temos um poema. Lembrando da estrutura do poema. Como que a gente faz um poema? O poema, ele tem estrofe e tem verso. Então, prestem atenção. Esses espaços maiores entre as linhas, eles separam as estrofes. Então, a Pro está separando aqui, de acordo com os espaços maiores, para a gente ver quantas estrofes tem nessa parte do poema. Oh, não é para adivinhar, não é para olhar todas as páginas, é para procurar direito. É 3 ou 6? 6, meia. Deixa eu só fechar aqui o som. Mãe, cadê minha... Vamos lá, então é 6, Lu. Então a Pro está separando as estrofes. Eu vou pedir aqui para o Felipe. Fê, fala com a Pro. Fê, então a gente conheceu um pouquinho sobre o poema. Um poema, ele tem estrofes. Nessa parte aí, a Pro separou todas as estrofes, que é separado por um espaço maior. Conta com a Pro quantas estrofes tem nesse poema. Vamos lá. Quantas? É aqui, ó, mamãe, você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas estrofes eu tenho nesse poema? Que você contou? 5. 5. Só que a gente tem as estrofes no poema, Fê. Dentro de cada estrofe, nós temos os versos. Os versos são as linhas, ok? Então, o que é verso no poema? linhas. Linhas. Eu quero que você me fale quantos versos tem nessa terceira estrofe aqui que a Pro tá marcando. Quantos versos tem nessa estrofe? Ah, tá. Essa é a terceira, ó, Felipe. Quantas linhas tem dentro dessa... Ó, 1, 2, 3. 3. Nessa estrofe tem 3 versos. Pode perguntar mais uma, Fê? Então vamos lá, Fê. Na última estrofe, tem quantos versos? quanto tem essa última estrofe? Essa aqui? Isso. Tem... Duas. Duas. Presta atenção, Felipe. Ó. Então não é linha. No poema eu não falo linha, eu falo 2 versos, ok? Isso. Vou perguntar mais uma. Na primeira estrofe, lá em cima, tem quantos versos?
Quantos versos? É isso? Uhum. Um verso. Mais uma, vamos lá. Na segunda estrofe, eu tenho quantos versos? Quantos? Não, Felipe, Dois. aqui, ó. Olha aqui, Felipe, ó. 1, 2. Você tem Dois. 2 linhas, mas fala Dois. perto. Então, são 2 versos, ok? Versos. Então, continua com a Pro. A gente vai ler, pode fechar seu tom, eu já te chamo de novo, Fê. Então, bora lá. Agora eu vou ler esse poema. Lembrando que todo poema também tem um título. O título, ele sempre vai estar destacado. O que é destacado, professora? Ele vai estar escrito de uma forma diferente, isolado lá em cima. Olha só, infância. Infância é o título, ele está em negrito, ele está mais grosso. Então, a gente percebe que é o título porque ele sempre vai estar escrito de uma forma diferente, destacado lá em cima. Ele vai estar isolado lá em cima. Então, é assim que eu reconheço meu título. Ele vai estar na primeira linha, sempre destacado, ok? Então, o título deste poema é Infância. Nessa parte, a gente vai ler essas 5 estrofes. Eu vou ler para vocês, prestem muita atenção que eu vou perguntar depois. Então, vamos lá. Primeira estrofe, a Pro vai ler. Eu tenho 8 anos e já sei ler e escrever. Segunda estrofe. Por isso, ganhei de presente a história de Peter Pan. Terceira estrofe. As aventuras dele com o Capitão Gancho e o jacaré que engoliu um relógio até que são engraçadas. Quarta estrofe. Mas achei uma bobagem aquela mania do Peter Pan de querer ficar sempre menino. Quinta estrofe. Já imaginaram se todos quisessem ficar sempre pequenos e nunca mais crescer? Vamos para a próxima página continuar a leitura do poema. Na página 47, unidade 7, dezena 4. Unidade 7, dezena 4. 47. Todo mundo na 47. Agora eu vou falar com a Paola. Paulinha, eu tenho aqui mais uma parte do poema. Eu quero que você me fale quantas estrofes tem nessa parte do poema. Observe os espaços maiores. Então tá. Vamos lá, Pro vai fazer um traço para separar. Tá bom. 1, 2. Quantas? Não conta as linhas, conta os pedaços. A estrofe é esse primeiro pedaço, tá vendo? Uhum. Aqui também é uma estrofe e aqui é outra estrofe. Quantas estrofes eu tenho nessa parte? 3. 3. Na primeira estrofe, quantos versos eu tenho? Quantos versos eu tenho nessa primeira parte, nessa primeira estrofe? 3. 3. Quantos versos eu tenho na segunda estrofe? 2. Quantos versos eu tenho na última estrofe? 4. 4. Isso aí, meu amor, pode fechar seu som. Eu vou ler essa parte agora. Então, a gente lembra que ele ganhou uma história do Peter Pan, porque ele aprendeu a ler e escrever. Só que ele achou muito... Ele ficou indignado. Quando a pessoa está indignada, é porque ela não entende por quê. Estar indignada é porque você não entende por quê. Então, ele não entendeu por que o Peter Pan não queria crescer. Então, vamos ler essa próxima parte. Vamos lá. A primeira estrofe dessa parte. Aí, quem ia cuidar da gente? Fazer comida, passar pito. Passar pito, gente, é dar bronca, tá? Chamar a atenção. A Pro também não sabia. Então, a Pro pesquisou. Tem coisa que a Pro também esquece ou às vezes também não conhece. Então, a gente sempre tem que pesquisar. Passar pito é dar bronca, tá bom? É uma expressão que representa dar bronca. Então, quem ia fazer comida, passar pito, mandar tomar banho, dizer que é hora de ir para a cama. Vamos para a próxima estrofe. Sarar a gente da dor de barriga e da dor de dente. E última estrofe. Ensinar a gente a ler para ganhar de presente a história de um menino que não quis crescer e nunca pôde ter, coitado, como um dia eu vou ter, saudades da infância. Então, o que ele fala aqui? Ele fala que ele não entende porque o Peter Pan não quer crescer, porque todos nós precisamos crescer e ser adultos um dia. Porque é o adulto que cuida da criança.
Imagina se não tivesse adulto, todo mundo resolvesse parar de crescer. Quem ia cuidar das crianças? Quem ia ensinar as coisas para as crianças? Então ia ser uma bagunça. Então a gente precisa saber que é importante a fase da criança, mas a gente também precisa crescer e ser adulto um dia, para cuidar das nossas crianças. E a última estrofe, ele fala, como que ele vai ter saudade de uma coisa que ele não passou? Então a gente só sente saudade da infância quando a gente já cresceu. Então, se você é criança, você ainda não tem saudade da infância, porque você está vivendo aquilo. Eu tenho saudade da minha infância, porque eu já cresci. Então, o Peter Pan nunca vai ter saudade da infância dele, porque ele não vai crescer, ele vai ficar sempre criança. E ele ficou indignado com isso. Então, ele ficou sem entender por que ele não quer crescer. Crescer é bom também. Então, vamos lá. Paulinha, continua com a Pro. Paulinha. Tá. José Paulo Paes, ele é o autor daquele poema. Você lembra o que é o autor de uma coisa? Não, O poema faz o quê? Ele fez o quê? Ele cantou o poema ou ele escreveu o poema? Escreveu. Escreveu. Então, autor é quem faz aquela coisa. Por exemplo, se você chega para mim e fala, Pro, eu fiz uma slime. Quem é o autor dessa slime? Quem é a autora desse slime? É você, porque você que criou, exatamente, meu amor. Eu falo para você, eu fiz, eu recortei, eu colei e construí o meu próprio tangram. Quem é a autora daquele tangram? Você. Porque eu que criei. Então, José Paulo Paes é o autor do poema. Por quê? Por causa que foi ele que criou. Ele que criou. Então, agora eu vou ler para você mais uma coisa nova. Uma biografia. Biografia é a história da pessoa. O que é biografia? Pá. É um pouco da história da pessoa, tá? Então, eu vou ler e vou te perguntar de novo o que é biografia depois, tá? Vamos lá. Nasceu em Taquaratininga, interior de São Paulo, em 1926. Sempre gostou de ler e espiar o trabalho cheio de desenhos de seu avô, que trabalhava em uma editora. Editora é onde faz livro. Cursou a faculdade de Química, mas aos poucos passou a se dedicar à literatura. Aprendeu sozinho diversos idiomas e traduziu poemas de outras línguas. Faleceu em 1998, aos 72 anos. Então, essa é a biografia do autor do poema. O que é biografia, pá? O que a biografia conta? Conta a história da pessoa, ok? Então, o que é biografia? Conta o que da pessoa? É um pedaço da história. Exato, meu amor. Então, conta um pedaço da história. Eu vou falar um pouco da biografia da Pro, tá? Então, vamos lá. Nasceu em 1994, frequentou escolas públicas e particulares, fez pedagogia e hoje dá aula no Colégio Saint-Germain. Essa é a biografia de um pedaço da minha vida. Por quê? Conta a minha história, ok? Então, história, quando conta a história da pessoa, é uma biografia. A gente vai ver isso mais pra frente de novo, tá, pá? Então, vamos lá, Paulinha. Continua com a Pro, todo mundo na página 48. Unidade 8, dezena 4. Vamos ver se a Paulinha prestou atenção no poema. Achou, pá? Achei. Tá, eu vou te fazer a primeira pergunta. Primeiro, eu quero explicar uma coisa para vocês. Pá, fecha o som que a Pro vai explicar uma coisa e você já volta com a Pro. Vamos lá. A primeira pergunta. Gente, a partir de agora, a gente vai ter resposta completa em tudo. Então, vocês não vão copiar, porque senão a gente vai ficar muito tempo copiando e eu quero que vocês entendam primeiro. Depois vocês assistem a aula gravada, ok? Então, prestem atenção. Quando é uma pergunta, como que eu sei que é uma pergunta, Pro? Com um ponto de interrogação. Sempre que a gente tem essa pontuação, a gente sabe que é uma pergunta. Então, o ponto de interrogação é esse daqui, ó. Ok? Sempre que tem o ponto de interrogação, eu sei que é uma pergunta.
Então, como eu vou responder essa pergunta, Pro? A gente vai ler a pergunta e usar um pedaço da pergunta para construir a resposta. Como assim, Pro? Oi, pode falar. Eu consigo acompanhar você, então eu já posso escrever? Eu espero só um pouquinho, Lu, que a resposta vai ser grande. Vamos prestar atenção e depois a gente vê se dá tempo de copiar, tá bom? Combinado, Lu? Se você conseguir prestar atenção e copiar, ok. Só que eu quero que você entenda, ok, Lu? Então, combinado. Vamos lá. A pergunta é: que presente a criança do poema ganhou? Então, é uma pergunta porque tem ponto de interrogação. Eu vou usar uma parte dessa pergunta para responder. A pergunta é: que presente, olha lá em cima, a criança do poema ganhou? Então, eu vou utilizar esse final para responder. Olha como vai ficar. A criança, eu vou copiar aquela parte. A criança do poema ganhou. Então, vocês estão vendo que eu copiei uma parte da pergunta para responder. Olha lá em cima. A criança do poema ganhou. E a resposta tem aquela parte também. A criança do poema ganhou a história. Vou colocar a história do, aqui embaixo, para outra linha, do Peter Pan. Então, Oi. É para escrever isso aí? Eu prefiro que não, cara. Eu quero que vocês só prestem atenção, porque eu quero que vocês entendam o que é para fazer. Tem aula gravada depois para copiar as questões, tá? Então, eu prefiro que vocês participem da aula. Tá bom? Então, Mas se vamos lá. quiser, pode? Pode, meu amor. Tá bom? Então, vamos lá. Paulinha, vamos lá. A pergunta, Paulinha, vamos ver se você entendeu. A pergunta é: que presente a criança do poema ganhou? Como que fica a resposta? Eu tenho que usar parte da pergunta. Sim. Como que fica? A pergunta é: que presente a criança do poema ganhou? A gente tem que usar alguma parte daquela pergunta. A criança, como que fica? A criança, vai falando a frase que é para eu escrever. Depois a gente pega Criança isso. De onde? do Isso. poema Sim. ganhou. Ganhou o quê? A gente tem que responder. A gente utilizou uma parte, só que ela ganhou o quê? A gente tem que responder. O que ela ganhou quando ela aprendeu a ler e escrever? A história A história. Opa, esqueci o S. A história do vamos colocar aqui embaixo. Do Peter Peter Pan. Pan. O que eu ponho para finalizar a frase? Ponto final. Ponto final. Vamos para a próxima para ver se pegou essa parte? Sim. Então vamos lá. No exercício 2, releia o trecho do poema e responda a questão. Então a Pro leu essa primeira parte. Ainda não é uma pergunta. Como que eu sei que essa parte ainda não é uma pergunta? Precisa ter o que aqui no final para ser pergunta? Um pontinho de interrogação. Isso, então aqui ainda não tem que responder nada, só pediu para a gente ler o trecho. Quando eu falo trecho do poema, eu estou dizendo um pedaço do poema. Então aqui eu tenho 2 versos, tá vendo? Então a Pro vai ler e responder com você depois. Mas achei uma bobagem aquela mania do Peter Pan de querer ficar sempre menino. A pergunta é: como que eu sei que isso aqui é uma pergunta, tá? Porque tem um ponto de interrogação. Exato, porque aqui tem um ponto de interrogação. Então aqui, ó, por que Peter Pan não queria crescer? Então você vai começar com uma parte da pergunta. Você vai começar desde Peter Pan. Peter Pan não queria crescer porque tananã. Então vamos lá. Eu vou falar a resposta para você do jeito que está no poema e você vai responder de acordo com a pergunta. Presta atenção. Peter Pan não queria crescer porque ele não queria virar adulto. Ele queria ser sempre criança.
Então, a gente tem que colocar isso com as suas palavras. A pergunta é, por que Peter Pan não queria crescer? Como que fica a resposta completa? Tem que usar parte da pergunta. Pensa, por que Peter Pan não queria crescer? Peter Pan não... Por causa que ele não queria ser adulto, ele queria ser sempre criança. Exato, mas a gente tem que colocar essa frase bem construída. A pergunta é, presta atenção, pá. Por que Peter Pan não queria crescer? Você tem que usar parte dessa pergunta para responder. Peter Pan não queria crescer porque... Tananã. Então vamos lá, a pergunta é, por que Peter Pan não queria crescer? Como que fica a resposta? Tem que começar com isso, vai lá. Peter Não queria crescer. não queria crescer porque... Agora você vai responder, por quê? Vamos lá. Presta atenção só numa coisinha. O porquê da pergunta, olha lá em cima, Paulinha. Quando eu pergunto alguma coisa com porquê, tá vendo que tem um espaço entre o por e o quê? Na resposta vai ser junto. Então, ó, Peter Pan não queria crescer porque... É junto ou separado na resposta? Junto. Isso, então porquê junto na resposta. Porque... Então vamos lá. Completa para do seu jeito agora. Peter Pan não queria crescer porque... Ele não queria ser adulto. Porque ele não queria ser... Adulto. Isso, já tá uma resposta ótima. É por isso que ele não queria crescer. Ele não queria ser Adulto. adulto. O que eu ponho para finalizar essa frase? Ponto final. Ponto final. Ok? Isso aí, meu amor. Então, a gente tem que fazer o quê quando tiver ponto de interrogação? Utilizar parte da pergunta para criar uma Pode falar. Rafaela, Oi, Rafinha. é para escrever o que você está escrevendo? Não, é só para prestar atenção. Quando eu te chamar, você vai responder com a Pro e na aula gravada você copia, tá? Que na aula gravada você consegue pausar o vídeo, aí você consegue escrever tudo com o seu tempo. Ok, Rafa? Ok. Isso aí, meu amor. Vamos lá. Então, a gente tem que fazer isso. Sempre que encontrar uma pergunta, que é o ponto de interrogação, a gente vai usar parte da pergunta para criar a resposta. Agora eu vou falar, todo mundo fecha o som. Agora eu vou falar com a Alice. Oi, Pro. Alice, você está vendo um trecho do poema ali embaixo. O que é um trecho? Quê? O que é um trecho do poema? Se eu falo para você, eu vi um trecho do filme, quer dizer que eu vi um pedaço do filme, eu não vi ele inteiro. Quando eu falo um trecho do poema, é o quê? Que eu vi um pedaço do filme. Ó, presta atenção, é um pedaço do poema. Então, aqui embaixo, a Pró pegou duas estrofes, tá vendo? Uma aqui. Tá vendo as duas estrofes? Que a Pró colocou. Na primeira estrofe eu tenho quantos versos? 3. E na segunda estrofe? 2. 2 versos. Só que eu vou ler esse trecho para você e você vai me falar 2 cuidados, 2 coisas que o adulto faz para cuidar da criança. Presta atenção e você vai me falar essas 2 coisas, ok? 2 não, são 3 coisas. Então, você vai me falar 3 coisas que eu vou ler, ok? Vamos lá, presta atenção. Aí, quem ia cuidar da gente? Fazer comida, passar piso, mandar tomar banho, dizer que é hora de ir para a cama, sarar a gente da dor de barriga e da dor de dente. Me fala 3 coisas que o adulto faz para cuidar da gente. Mandar a gente tomar banho. Mandar tomar banho. Que mais? Fazer comida pra gente.
vírgula, porque eu vou falar outra coisa da minha lista. Quando eu quero separar as coisas de uma lista, eu uso vírgula. Vírgula. Então, mandar tomar banho, o que mais que você falou? Mandar tomar banho. Fazer comida pra gente. Fazer comida. E agora é a última coisa da minha lista. Eu não uso vírgula, eu uso qual letra quando eu vou pôr a última coisa da lista? Ponto. Letra E. Então, quando eu vou colocar a última coisa da minha lista, eu não uso vírgula, eu uso a letra E. Falar a última coisa da lista que a gente vai colocar que o adulto faz para cuidar das crianças. Cuidar dos nossos machucados. Vamos colocar, então, vamos colocar machucado mesmo, porque fala da dor de barriga e dor de dente, né? Sim. Então, vamos lá. E cuidar dos nossos machucados. O que eu ponho para finalizar essa frase? Ponto final. Ponto final. Só que eu vou fazer uma pergunta. Você percebeu que a gente não pegou nada lá de cima do enunciado? A gente criou tudo sem usar nada lá de cima? Sim. Por quê? Porque não é uma pergunta. Como que eu sei que não é uma pergunta que está lá em cima, Alice? Porque não tem ponto de interrogação. Exato. Só é uma pergunta quando tem ponto de interrogação. Quando tiver ponto de interrogação, eu tenho que pegar parte da pergunta para criar a minha resposta. Então, aqui não tem ponto. Então, eu criei sem precisar ler lá em cima. Ok? Ok. Então, fechou. Vamos para a próxima? Vamos. Vamos lá. Quando você está doente, quem cuida de você em casa? Tem ponto de interrogação ali? Tem. Então, eu vou ter que usar parte da pergunta para construir a minha resposta. A pergunta é, presta atenção. Quando você está doente, quem cuida de você em casa? Então, você vai responder. Quem cuida de mim em casa? Vamos lá. Cuida de mim em casa. Quem cuida de mim em casa é... Quem cuida de você? Minha mãe e meu pai. São os meus pais, então os dois cuidam. Mãe. São os meus pais. Como que eu finalizo essa pergunta? Essa resposta, quer dizer. Como eu finalizo? O que eu ponho ali no final para terminar a frase? Ponto final. Isso. Então, como tem um ponto de interrogação ali em cima, eu tive que usar parte da pergunta para construir o quê? A minha resposta. A minha resposta. Vamos ver se realmente a gente usou uma parte? Presta atenção. A pergunta é, quando você está doente, quem cuida de você em casa? Então, a resposta é, quem cuida de mim em casa são os meus pais. Você viu que a gente pegou uma parte da pergunta para responder? Sim. Então, vamos continuar. Isso aí. Pode fechar seu áudio. Vamos para a página 49. Unidade 9, dezena 4. Essa, quem quiser fazer junto, pode, porque essas são respostas mais curtas, tá? Então, todo mundo que tiver com lápis, pode pegar o lápis e a apostila e fazer junto com a Pro, ok? Vamos lá. Unidade 9, dezena 4. Agora eu vou falar com a Sofia. Pode falar. Vamos escrever essa primeira com a gente e fazer um intervalinho. Eu quero que você me fale o que você está vendo que a Pro vai circular aqui. Jacaré. Jacaré. Faz no seu queixo. Para cada vez que você abrir a boca, leva um dedinho no queixo. Vê quantas sílabas tem. Jacaré. 4. Presta atenção, ó. Jacaré. São quantas sílabas? 3. 3. O primeiro dedo que você leva no queixo, qual que é o som dele? Vai lá, faz no queixinho. Já. Já. Como que eu escrevo já? Que letrinha daqui, ó,
eu posso usar para escrever já? J. J com qual vogal? A. Isso. Só que eu quero o som do segundo dedinho agora. Vai lá no queixo, ver qual é o som do segundo dedo que você leva no queixo. K. 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 Como que eu escrevo K? Quais letrinhas eu posso usar lá em cima para escrever K? C-A. C-A. Me fala a última sílaba, o som do último dedinho que vai no queixo. K. O último dedinho, faz devagar. Como que é? Lé. Lé. É ré. Ré. Ouve a pro. So, ré. Que letra eu uso para cantar ré? A. Ó, presta atenção. A. Olha lá. Presta A. atenção. R. E. Isso, R. J a gente já usou, o A também. Sobrou o quê? R com? A. Ó, ré. E. Isso. E aqui eu tenho, um acento. Tá vendo que o E tem um tracinho em cima? Sim. Esse é o acento agudo. Quer dizer que essa sílaba, o ré, é a mais forte, é a sílaba tônica. Chama o jacaré bem alto para pro. Jacaré. Qual que você falou mais alto? Olha. Jacaré. Olha. Não foi a última sílaba, Sô? Foi. Então, o ré, ele tem esse acento porque é a sílaba tônica. O que é sílaba tônica? É a mais... Você, filha. Atenção. A sílaba tônica que está com acento é a mais forte. Então, vamos chamar de novo para ver se é o ré? Jacaré. Lé. Não é o ré que é o mais forte, Sô? Então, é por isso que a letra E tem esse acento, porque ela é a sílaba tônica, é a parte mais forte da palavra. Ok, meu amor? Sô, você vai voltar com a Pro para terminar essa página, tá? Agora a gente vai para o intervalinho. Deixa eu voltar aqui. A Sofia que vai começar a próxima aula. Então, vamos lá. Sô, na volta eu volto com você, meu amor. Todo mundo aqui. Deixa eu ver. Fê, cadê o Felipe para eu falar com ele? Ô, Pro. Deixa eu falar com o Felipe um minutinho. Fê, tudo tranquilo? Nota 10? Sim, quanto tempo de intervalo? Tem 40 minutos para tomar uma água, comer alguma coisinha, fechou? Fazer Tá, eu vou comer aqui uma coisa. Ah, eu também vou comer. Eu já tava comendo. Então, até daqui a pouco, meus amores. 16h40 eu tô de volta, fechou? Tá bom. Tchau, beijo. Tchau. Oi e tchau. Gente, vai fazer um intervalo, vocês descansam um pouco. Rafinha, tudo certo? Sim. Deu para entender? Rafa, adorei a leitura do alfabeto, hein? Você foi nota 10. A Pro pegou, né? Esqueceu de fazer um slide lá. Viu? Mas adorei, viu, Rafa? Parabéns, meu amor, tá? Nota 10, nota 10. Fechou? Luara, penteado lindo. Luca, até daqui a pouco. Tchau. Vi? Até daqui a pouco, meu amor. Tchau. Tchau, meu amor. Até daqui a pouquinho.